Donald Trump descobre uma fortuna de Alexandre de Moraes. Você vai ficar chocado. E você vai ficar mais chocado ainda porque a fortuna está em nome de uma empresa chamada Lex, que nos lembra dele, Lex Luthor, o famoso vilão rico e careca, que eu até deixei aqui em cima do livro de Direito Constitucional, um livro aqui de um tal de Alexandre de Moraes. Isso para ver se o Lex aprende um pouco de direito constitucional por osmose. Isso tudo, gente, parece aquela história do médico e do monstro, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Um deles um médico renomado, pessoa distinta, e o outro um monstro. E no final da história você descobre que eram a mesma pessoa, eram duas personalidades. E pior, o Mr. Hyde, que era o lado sombrio, mata o Dr. Jekyll. O que é um alerta para todos nós de que se nós deixarmos o nosso lado sombrio crescer dentro de nós, o nosso lado bom morre. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Alexandre de Moraes, que escreveu esse livro, ele não parece ser o mesmo que é o ministro hoje do Supremo. Será que o Alexandre de Moraes e o Lex são duas versões da mesma pessoa? Será que ainda existe algum resquício do doutrinador Alexandre de Moraes que defendia a Constituição nos seus livros, enquanto o outro, o ministro Lex, está lá no Supremo? Não pode ser. É muita loucura. Conta aí pra mim o que você acha dessa teoria enquanto você escuta a história que eu vou te contar agora. Se você não tiver sentado, gente, aproveita e senta agora, porque o que eu vou te mostrar é uma coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, com detalhes sobre o patrimônio do ministro Alexandre de Moraes e a quantidade de bens que já se descobriu até agora vai te deixar absolutamente chocado, sendo que isso é apenas o que se sabe até agora. Mais informações podem surgir a qualquer momento no futuro. E por que tudo isso está sendo revelado agora, Deltan? Porque, como eu já mostrei aqui no canal, quem está investigando, mapeando ali o patrimônio de Alexandre de Moraes, segundo nos trouxe o jornalista Paulo Figueiredo, é ninguém mais, ninguém menos do que a inteligência americana e o governo dos Estados Unidos. Tudo para colocar esse patrimônio inteiro na mira da Magnitsky. Então, bora aqui direto para essa coluna que está fervendo. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. E qual é a empresa? Qual é o nome? Como eu disse para você, Instituto Lex. Vai vendo, gente, vai vendo. Vamos acompanhar aqui para você entender essa história. O Instituto é dono de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais, incluindo a residência de Moraes em São Paulo, a sede do escritório da sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, e apartamentos em Campos do Jordão. 11 imóveis no valor declarado, gente, de 12,4 milhões. Ou seja, se o valor declarado é esse, isso significa que o valor real desses imóveis deve ser bem maior, provavelmente ultrapassando aí os 20 milhões de reais. Porque você, quando declara, não é obrigado a atualizar o valor da tua declaração ao longo do tempo. E o imóvel se valoriza ao longo do tempo. Então, por conta da valorização, do fato de que o valor declarado quase nunca corresponde ao valor real do imóvel, deve ser bem maior do que esses 12,4 milhões de reais de imóveis, pelo menos 12,4, em nome de uma empresa da família de um ministro do Supremo. Gente, o que parece aí é que clientes como o Banco Master, que contratou a esposa de Moraes, pagam muito bem, não é? Ontem eu até escutei histórias bizarras do Banco Master, que qualquer hora eu vou trazer para vocês aqui. E isso sem falar dos outros clientes desse mega escritório. Olha só o que mais que a Malu Gaspar revelou aqui sobre o patrimônio da família Moraes. Segundo a listagem, a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre do Jardim Europa, em São Paulo, e da sede do escritório Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administradora, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão, várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de quase 400 metros quadrados e um condomínio de alto padrão em Guarujá, o Tortugas, com vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,26 milhão, segundo o registro do cartório, e a vaga por 140 mil reais. A equipe do blog conferiu as certidões dos imóveis e constatou que 11 deles foram transferidos para o Lex ao longo do ano de 2014. Outros 2 foram adquiridos pelo próprio Instituto no mesmo ano e em 2025 diretamente de uma construtora. São apartamentos de cobertura contíguos em um condomínio do bairro Nobre de Campos do Jordão que, segundo o registro oficial, foram comprados por 4 milhões de reais cada um. Imóveis milionários e endereços de luxo. Tudo isso em nome de uma empresa controlada pela família do ministro.
Gente, tem vários indícios aí de que esse Instituto Lex, que se autodeclara o Instituto de Estudos Jurídicos, ele passa a ser, na verdade, uma holding patrimonial da família. Ou seja, uma empresa simplesmente para controlar o patrimônio da família. E a quantidade de imóveis de alto padrão, valor milionário, comprados, vendidos pelo Instituto é grande. E é um grande indício disso aqui. Olha aí, ó. O Lex não tem registro público do exercício de cursos ou outras atividades jurídicas. Isso aqui reforça a tese, tá, gente? Já a Classificação Nacional de Atividades Econômicas do Instituto é de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Há apenas uma página do Lex no Instagram, criada em 2017, quando o Moraes já estava no Supremo. Ela não é atualizada desde dezembro do mesmo ano. No curto período de atividade foram publicados apenas memes e um único conteúdo relacionado à doutrina do direito. O Instituto foi fundado em 2000 pelo próprio ministro, mas desde 2013 pertence apenas a Viviane e aos seus filhos, Alexandre, Juliana e Gabriela. A sede do Lex fica no mesmo endereço do escritório Barsi de Moraes, controlado por Viviane. Lá também funcionou o escritório de Moraes, que deixou a advocacia privada após ser nomeado secretário de Segurança Pública de São Paulo, isso em 2015. Fotos disponíveis na internet demonstram que nem o visual da sala comercial foi alterado. Ou seja, é uma empresa que, apesar de registrada com objetivo, aparentemente não se presta a esse objetivo, não atende. Aparentemente, ela serviria a outro, que é o de controlar o patrimônio da família. O que não é ilegal, é importante dizer aqui, mas que deixa perguntas sobre o real tamanho do patrimônio de Moraes e a origem desse patrimônio, o que deve ser objeto de atenção e de informação, especialmente considerando que ele é funcionário público, ministro do STF e que a esposa trabalha como advogada, possivelmente com casos lá no STF. São questões que têm que ser perguntadas e que devem ser respondidas aí por eles, a depender aí do quanto que eles primam pela transparência, para não deixar essas dúvidas no ar. E a quantidade de bens, gente, que o imóvel tem no seu nome não para de aumentar. A quantidade de bens que o ministro tem no seu nome não para de aumentar, olha aí. Há ainda várias outras residências e lotes no estado de São Paulo transferidas do casal Moraes para o instituto em questão desde 2014, além de carros registrados no CNPJ da Lex. Entre as propriedades estão 4 terrenos em São Roque, comprados por Moraes nos anos 2000 e que entraram no regime de comunhão parcial de bens do casal e acabaram depois, por final, no nome da Lex. Agora eu quero ver a sua opinião sobre duas coisas. Primeiro, você acha que o governo americano vai agir para incluir esse tal do Instituto Lex e o patrimônio milionário da família do Moraes debaixo da lei Magnitsky? E mais, agora essa questão é que eu deixo para você em cima daquela teoria do começo. Você acha que tem aí um caso aí de dupla personalidade? Um Alexandre de Moraes doutrinador, que defendia a liberdade de expressão, que escreveu esse livro, que conhecia a Constituição e defendia ela. E, por outro lado, um ministro Lex, gente, que é muito diferente. Me diz aí a sua opinião nos comentários, curta a nossa análise, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e se torne membro do canal para você receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e até apoiar de forma mais intensa o nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.